Sim, eu sei, Senhor, que tu és soberano. Tens teus caminhos, tens teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria. Tu és poderoso. Boa noite a todos aqueles que estão chegando. Algumas pessoas estão com dificuldade na conexão. Eu imagino que são inúmeras igrejas hoje, né, agora nesse momento, no Brasil e no mundo todo, usando essa ferramenta. Então, de fato, é comum dar essa, como diz a juventude, essa bugada, né? Então, que a gente é paciência, né? E aí, aos pouquinhos, vai conseguir entrar, tá bom? Realmente, tem bastante gente conectada essa hora, muitas igrejas, muitos pastores, né? Enfim, transmitindo nesse momento, né? Então, isso traz alguma confusão, a internet fica mais lenta, é muita gente em casa, e isso acaba sobrecarregando a rede também, né? Então, tem gente me ligando, então, enfim, tem pessoas que não estão conseguindo, né, acessar. Alguns irmãos da igreja estão tendo dificuldades em acessar, estão aqui me ligando, mas agora eu estou no meio da transmissão, fica difícil, né? Mas, enfim, vamos iniciar, né, esse momento, aquilo que nós chamamos de um culto, na verdade. Apesar de a gente não tá, de nós não estarmos no templo, mas nós estamos cultuando a nosso Deus, né? A igreja, ela está viva, a igreja está ativa, ela está viva, e o templo, temporariamente, vai estar fechado, né, infelizmente, por algumas circunstâncias, não é isso? Mas eu até depois quero dar um anúncio sobre isso, quais são as próximas expectativas de início de abertura de culto, de comércio, essas coisas na cidade. Mas daqui a pouquinho eu quero dar essa notícia para todos aqueles. Outros irmãos estão conseguindo se chegar, né? Peço desculpa a quem está ligando, não tô conseguindo, não posso atender, né? Estou sozinho aqui, então não posso atender. Então, já temos aí os irmãos Fábio, Charlene, a Nelce, a dona Neuza também está aí junto conosco. Boa noite a todos vocês. Vamos começar, então, esse nosso momento orando, pedindo a Deus ainda por essa situação toda que nós estamos vivendo, né, hoje em dia. Pedir aí para o Cauê dizer lá para a Priscila que a gente está tendo dificuldade aqui. E aí, meu irmão, Zé Carlos da Paz também está junto conosco aí. Deus abençoe, meu querido. Um forte abraço aí. Abração, companheiro. Deus abençoe. Vamos orar então, meus irmãos. Tem aqui alguns pedidos de oração aqui. Eu quero estar lendo e orando ao mesmo tempo por todos esses pedidos. Ó Deus, eu quero primeiro agradecer ao Senhor por essa noite, por esse privilégio de estarmos aqui, enquanto igreja do Senhor, reunidos para podermos falar da sua palavra, ó Deus, e pedir pela vida e pela saúde física das pessoas, por aqueles que estão com um quadro avançado dessa enfermidade, né, no coronavírus. Ó Deus, que o Senhor possa estar visitando a cada um, restituindo a sua saúde, ó Deus. Há muitos servos do Senhor com essa enfermidade, muitos pastores, muita gente, ó Deus, aí precisando do seu cuidado, ó Deus. Pedimos também pela contenção, ó Deus, do contágio do vírus, que
Continuemos, ó Deus, fazendo a nossa parte, evitando de ir na rua, mas que o Senhor, ó Deus, aquilo que couber ao Senhor, por favor, impeça, ó Deus, o avanço do vírus, para que não fique propagando mais, ó Deus, e mais pessoas sejam infectadas por esse vírus, e que o Senhor possa estar guardando e protegendo em paz cada um. Pedimos, ó Deus, pelas nossas autoridades constituídas, para que tenham sabedoria e coloquem essa máquina, né, a máquina do Estado ao serviço de fato da população. Ó Deus, dê sabedoria para os nossos governantes, ó Deus, para os prefeitos, secretários de saúde, ministros de saúde, deputados, senador, enfim, Deus, todos, presidente, governador, que aquilo que eles nos direcionarem, ó Deus, que o Senhor possa dar sabedoria para eles. É claro que aqueles que não te servem, infelizmente, não vão te buscar para ter essa sabedoria. Mas, por favor, ó Deus, use os teus servos que lá estão para poder trabalhar junto com esses governantes e que possam tomar as decisões corretas, ó Deus, visando sempre o bem-estar da população, não simplesmente a questão econômica que nós entendemos ser importante, ó Deus, mas também a saúde, ela é muito importante nesse momento. Um vai depender do outro, infelizmente, ó Deus. Pedimos pelos profissionais da área de saúde, esteja abençoando cada um, ó Deus, independente da área onde trabalha, mas se ele é envolvido com a área da saúde, que o Senhor possa visitá-lo, ó Deus, possa abençoar cada profissional da área da saúde, cada profissional que tem que trabalhar, ó Deus. Nós temos as pessoas nos mercados, também os caminhoneiros e outras funções e profissões que não podem parar, ó Deus. Então, que o Senhor, em nome de Jesus, abençoe a vida de cada um, ó Pai. Por favor, em nome de Jesus, abençoe e honre estes profissionais, ó Deus, que continuam se colocando à sua disposição e trabalhando pelo bem-estar da comunidade, da população, ó Deus. Pedimos também pela saúde financeira, ó Deus, de todas as pessoas. Ó Pai, nós não temos noção do quanto isso poderá nos impactar, mas pedimos ao Senhor, ó Deus, por favor, entre com a tua provisão, ó Pai. Não permita que haja um desemprego em massa, não permita que haja, ó Deus, problemas nessa área para os teus servos, para aqueles que servem ao Senhor, em nome de Jesus, cuide, ó Deus, e nos abençoe, não só os teus servos, mas toda a população, ó Deus. Não permita que a população venha a sofrer, ó Deus, com estas questões financeiras, meu Pai, que muito provavelmente irá nos atingir, ó Deus. Muitos vão ficar sem renda nesse período. Os pequenos empreendedores, ó Deus, muitos já até declararam falência, então que o Senhor possa estar, em nome de Jesus, abençoando essas pessoas, ó Deus. Abençoe também aqueles que fazem parte do grupo de risco, aos idosos, ó Pai, que estão tão vulneráveis, aos outros com doenças crônicas também, que o Senhor possa estar abençoando a cada um, que todos nós possamos fazer a nossa parte, que possamos ter cuidado, ó Deus, mas contamos com a sua bênção e com a sua graça sobre nossas vidas, ó Pai. Abençoe também as crianças, os jovens, essa enfermidade, esse vírus atinja toda a faixa etária, ó Deus. Há pessoas jovens também sendo atingidas e falecendo, ó Pai. Então, em nome de Jesus, que todos nós tenhamos cuidado, ó Pai. E pedimos pela família dos enlutados, ó Deus, por aqueles que já perderam alguém para este vírus, ó Deus, para o coronavírus. Que em nome de Jesus, ó Deus, console os corações enlutados. Por favor, ó Deus, que teu Espírito Santo possa ir ao encontro de todos aqueles que estão enlutados nesse momento. Ó Deus, esteja conosco naquilo que nós iremos meditar a partir de agora na sua palavra e que teu Espírito Santo possa nos falar. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Amém, meus queridos? Então, quero aqui dar aqui um pequeno anúncio aqui, mas outros irmãos aí estão conseguindo chegar, né? A Priscila, a irmã Marluce também, continua pedindo pelo filhão, pelo Bruno. Vamos orar, o Samuel Renner também está com a gente. Amém, né, meus irmãos? A gente precisa estar sempre orando, orar nunca é demais. A gente precisa orar como se tudo dependesse de Deus. Tudo depende de Deus. Quero só dar aqui uma pequena explicação. A prefeitura aqui de Sapiranga se reuniu ontem com vários secretários e empresários. Nós temos aqui um pastor que nos representa aqui na cidade, pastor Everton, e o que ficou decidido ali é que o comércio, a partir do dia 3, se tudo correr bem, se tudo caminhar direitinho, a partir do próximo dia 3, estará tudo liberado, o comércio aqui em Sapiranga e provavelmente também os cultos públicos. Isso ainda não é certo. De qualquer forma, nós precisaremos aguardar
né, um pronunciamento dos nossos dirigentes, e isso é importante, né? A Bíblia nos orienta quanto a isso, que nós temos que orar e respeitar as autoridades constituídas, mas enquanto o templo está fechado, a igreja permanece viva e ativa, amém? A igreja está aqui reunida, a igreja de Jesus está reunida no planeta agora, em centenas de países, através da própria internet, né? Através da própria internet. Mas eu queria dizer também para vocês que nós, enquanto da Igreja Batista, há um consenso entre a nossa convenção gaúcha e entre a Ordem dos Pastores do Rio Grande do Sul, de que o momento ainda é delicado e temos que contar com bom senso e continuar em casa, só saindo estritamente se for necessário, se não for, permaneça em casa, tá bom? Então, há essa orientação da nossa convenção e da nossa Ordem dos Pastores, para que a gente possa evitar as aglomerações. Até, meus irmãos, eu quero explicar, porque de repente alguém pode falar assim, mas por que o pastor não liberou o culto e tal? É que há uma orientação, até eu poderia abrir a igreja, mas eu teria que manter cada membro distante, um do outro, 2 metros de distância. A nossa igreja é pequenininha, né? E eu só poderia entrar para dentro do templo 25% da membresia, somente 25% da membresia. Então, eu teria, quantos que eu poderia botar ali? Umas 10 pessoas só. Não poderia botar nem 15 pessoas ali dentro, só para vocês terem uma ideia. Eu poderia até correr um risco, né? E 10 pessoas, imagina, 10 pessoas, cada um sentado numa pontinha da igreja e tal. Eu acho desnecessário isso, né? Não vão poder receber visitante, nem receber mais irmãos. Como é que a gente vai dizer para os irmãos acima de 60 anos de idade que não podem ir na igreja? É uma situação ainda muito complicada. Mas esperamos em Deus que até a próxima semana tudo dê certo, tudo já esteja já sob controle. Controle não sei, né? Mas pelo menos vamos aguardar, tá bom? Eu vou manter a igreja informada, dando toda essa orientação, tá? E essa semana, ao contrário da semana passada, talvez a gente não faça uma live todos os dias aqui, tá? Talvez, ainda vou ver ainda se teremos condições, mas alguns dias da semana eu pretendo estar aqui à noite, trazendo uma palavra, orando, com aqueles nossos pedidos de oração. Foi muito bom aquela semana ali, onde várias pessoas puderam participar, fazendo seus pedidos, e a gente viu tanto pedido aqui sendo atendido por Deus, né? Então, acho que vale a pena a gente continuar investindo nessa área, tá bom? Quero agradecer aí, então, ao Volber, lá do Rio, a Priscila também, que está conosco, não é isso? A irmã Maria Isabel, também que está conosco. Então, que Deus nos abençoe, ok? Vamos, então, aqui a nossa meditação de hoje. Internet é uma coisa, assim, interessante, né? Não pode demorar muito também, tá? Mas vamos, então, a nossa meditação de hoje. Eu quero pensar com vocês nessa noite sobre o tema como manter a fé diante das adversidades. Como manter a fé diante das adversidades. Estamos vivendo uma adversidade, não é verdade? Onde nós temos que ser obrigados, aqueles que não podem sair para trabalhar, nós estamos sendo obrigados a ficar dentro de casa, enclausurado. É sufocante, né? É sufocante, é ruim. Você não poder ir na rua, dar uma volta, andar, passear, enfim, estar com as pessoas é muito ruim. Para mim, então, isso é horrível. Eu sou muito relacional, eu gosto de estar com as pessoas e não poder estar com as pessoas não é bom. Para mim, não é bom. Eu acredito para ninguém, né? Então, nós estamos vivendo um momento de adversidade, apreensão, né? A qualquer momento aí, um de nós poderá ser infectado por esse vírus, e aí o que nós iremos fazer? Então, enfim, o que vai dar nisso tudo? Então, tudo isso é muito complicado, né? Isso mantém a gente dentro de uma adversidade, dentro de uma bolha. Então, eu quero pensar com vocês, como manter a fé, mesmo diante das adversidades? Porque muitas pessoas têm a sua fé abalada diante de uma adversidade, né? Ela acha que nunca vai acontecer nada de ruim com ela, ela acha que o fato dela ser cristã, de servir a Jesus, nunca vai acontecer nada de ruim com ela, e infelizmente, como a gente viu semana passada na mensagem aqui, não é bem assim que funciona, né? O Senhor Jesus sempre alertou-nos dos perigos de servi-lo, dos perigos de
de depositarmos a nossa fé nele, né? Como eu destaquei semana passada, muitas pessoas eram mortas no tempo de Jesus e ainda hoje muitas pessoas são mortas no tempo por crer em Jesus. Não é isso? Então eu quero pensar com vocês sobre o livro de Lucas, capítulo 8, mas antes aqui uma pequena introdução, né? Que muitas são as situações e as provações que nos fazem perder as esperanças, a fé, a crença em Deus. Muitos são os empecilhos em nossas vidas para não crermos mais em nada. Afinal de contas, onde é que está Deus que não está vendo nada disso? Né? Muitos podem até questionar isso. Onde é que Deus estava que não viu esse vírus que está matando tanta gente? Muitos já não acreditam que possa haver alguma mudança em determinadas pessoas e até mesmo no mundo. Acha que já está tudo acabado, está tudo ladeira abaixo, não tem mais o que fazer. Então, mas afinal, o que é fé, meus irmãos? O que é fé? Segundo a Bíblia, em Hebreus 11:1, diz assim, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Desculpa. Repetindo o texto. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Traduzindo isso aqui, né? Fé é crer naquilo que a gente não vê. Fé é a esperança de que tudo vai mudar. Fé é a certeza que algo vai acontecer mesmo antes de ser concretizado. Fé é a esperança que um dia o nosso Salvador virá. Fé é nós crermos que a cura virá para o coronavírus, mesmo antes dela ainda não acontecer. Se bem que nós temos um bom número, mais de 100 mil pessoas já foram curadas do coronavírus. Né? Então, fé, melhorando aqui, fé é a certeza de que vão descobrir algo que possa nos tornar blindados contra esse coronavírus. E ainda não existe isso. Mas isso é fé, é acreditar naquilo que ainda não aconteceu. Né? Outros irmãos estão chegando, pastor Gerson Neto lá de Brasília, ô meu amigo, saudade também, Deus abençoe, e muitos outros aí que vão chegando e vão deixando seu comentário. Isso é ter fé. Todos estamos fadados, todos nós, independente da crença, da religião, daquilo que a gente crê, todos nós estamos fadados a passar por momentos em que a fé poderá nos faltar. Algumas pessoas correm esse risco e às vezes cede, né? Às vezes acaba até cedendo. Mas o que nós devemos fazer, então, quando nos faltar a fé nos momentos de desesperanças como esse que a população está vivendo? Como podemos conseguir manter uma fé diante das adversidades? Meus irmãos, nós ainda não estamos vivendo. Uma coisa que tem me chamado a atenção, não sei a você, mas olhando para os noticiários, interessante que o nosso ministro da Saúde até pediu para a gente não ficar vendo muito noticiário, né? Porque só notícia ruim que vende, né? Ninguém dá notícia boa, né? As pessoas falam do número de mortos, mas ninguém fala do número de curados, por exemplo, né? Televisão, jornal, só vive de notícia ruim. Né? Ele, inclusive, o ministro, fala sobre isso. Mas eu não sei se você já prestou atenção no quantas ações já estão sendo feitas para, num caso da pandemia, aumentar aqui no Brasil. Ontem eu estava vendo um grande ginásio de futebol, já colocaram uma lona lá de não sei quantos 1.000 metros quadrados, um monte de cama, um monte de maca e tal, e tal. O pessoal está pedindo para quem tem as prefeituras aqui no Rio Grande do Sul, vindo JA ontem, que as prefeituras que têm respiradores quebrados, que possam comunicar à Secretaria de Saúde, né, ao Ministério, para que possam recuperar. Então, eu percebo que há um planejamento para, se caso desgringolar, como diz o outro, né, e a coisa se esparramar, ter para onde levar as pessoas enfermas. Ou seja, isso quer dizer que ainda há muita coisa pela frente. Né? Eu vi um especialista dizendo que o vírus ele veio para ficar. O que nós temos que trabalhar agora, essa ação toda da comunidade, é para a pandemia não se expandir, para a pandemia diminuir, acabar a pandemia. Mas o vírus ele veio para ficar, ele não vai mais embora, assim como o H1N1 e muitos outros que nos assolam ainda hoje, né? Mas nós temos que nos cuidar.
Então, para manter uma fé diante das adversidades, é preciso buscar por Jesus. Nós aqui nós não queremos perder o foco nem direcionar para outra direção a não ser para Jesus. Então, para manter uma fé diante das adversidades, é preciso buscar por Jesus. Busque por Jesus. Olha o que diz o texto lá em Lucas, capítulo 8, 40 a 42 em diante, uma história fantástica, interessante. Lucas, capítulo 8. Eu quero ler agora o 40 e o 42, que diz assim: E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos os estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. Ou seja, aquele pai estava desesperado porque a filha dele estava quase morrendo e pediu para Jesus estar lá com ele. Alguns fatores que nos chamam a atenção: ela era filha única, ela tinha cerca de 12 anos. Naquela cultura e naquele contexto, uma mocinha com 12 anos, ela já poderia até estar sendo preparada para um casamento. É questão cultural, né? Ela poderia estar sendo preparada para um casamento, ela já era quase uma adulta naquele contexto, já era uma moça formada, né? Se desenvolve muito rápido, já tá pronta para até mesmo assumir um matrimônio. E Jairo, ele era como nós vimos aqui, o presidente da sinagoga, né? Ele era o homem responsável por administrar e dar ordem ao culto público. Ele tinha alcançado o posto mais alto que ele poderia conseguir. Então, era um homem religioso, né, que tinha uma posição dentro da sua crença, enfim, de onde ele estava. Mas ele era um pai desesperado, que estava buscando por Jesus, passando por uma adversidade tremenda. E ele deixou a religiosidade de lado e buscou por Jesus. É isso que nós aprendemos com essa ação do Jairo aqui. Ele deixa a religiosidade de lado e foca em Jesus. Meus irmãos, nós temos que focar em Jesus. Olhar sempre para Jesus e focar nele. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. É nele, para ele, que nós devemos orar. Às vezes, meus irmãos, as pessoas dentro da igreja, né? Nós olhamos muito para o outro, a gente se preocupa muito com o que o outro fala, o outro deixa de falar, o jeito que o outro olhou para a gente, mas nós temos que olhar para Jesus. A igreja ela é composta por pessoas falhas, assim como eu, você que está me ouvindo, todos nós somos falhos, somos suscetíveis ao erro, mas olhe para Jesus, olhe para Jesus, olhe para Jesus. Ainda que todos duvidem, que a medicina te engane, que as pessoas achem que esse vírus não vai embora ou deixou de vir, enfim. Em todos os momentos de angústia e desespero, busque por Jesus. Se você, nesse momento, você que está me assistindo aí, estiver passando por algum momento de angústia, de desespero, de desesperança, olhe para Jesus. Então, como nós vimos aqui, primeiro ponto, você precisa buscar por Jesus. Note bem, não estou falando de religião, não estou falando de placa de igreja, estou falando de Jesus. Mas, para você encontrar Jesus, na maioria dos casos, você vai precisar de um tempo. A igreja somos nós. Procure alguém próximo a você, que de fato serve a Jesus, que de fato crê em Jesus. E peça para essa pessoa te orientar a como você buscar Jesus, como você ter um encontro com Jesus. Se bem que isso pode acontecer sozinho aí onde você está, se você estiver sozinho, né? Peça para Jesus, vá ao encontro dele. Segundo, para manter uma fé diante das adversidades é preciso não temer, não tema. Se eu tiver medo, eu não vou atravessar, não é verdade? Lucas 8,50 vai dizer, na sequência daquele texto, Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe dizendo, não temas, crê somente e será salva. Fantástico. Ele fala para aquele pai, não tema, só creia. E é isso que nós precisamos fazer enquanto seres humanos que estamos aí vivendo essa pandemia, esse momento triste que a população está vivendo. Cada dia que passa são centenas e centenas de pessoas morrendo ao redor do mundo. Mas precisamos manter a fé diante desta adversidade e muitas outras que virão na nossa vida. Enquanto nós estivermos aqui na face da terra,
passaremos por muitas e muitas outras adversidades. E o interessante aqui, meus irmãos, que nesse contexto que Jesus diz isso é porque chega a notícia. Jairo, sua filha, morreu. Quando Jairo vai falar com Jesus, ele vai desesperado atrás de Jesus, ele não olhou nem para a religião dele, ele não se preocupou com o que as pessoas iriam dizer, ele não se preocupou com o que o líder religioso dele iria dizer, ele foi buscar a Jesus. E ele estava lá, ela está quase morta, Jesus. Só que aí chega a notícia nesse inteirinho. Jairo, a sua filha morreu. Meus irmãos e amigos que estão nos vendo nessa noite, imagina o baque que ele levou. Imagina o baque que ele levou. O susto. Ele deve ter ficado, né, transtornado. Como diz os Galdério, caiu os butiá do bolso dele, o que ele vai fazer agora? Imagina a cena. Imagina a cena. Ele ali atrás de Jesus, buscando Jesus para ir lá ver a filha dele, de repente chega essa notícia. Meus irmãos, eu fico imaginando a cena, Jairo se ajoelha, bota a mão na cabeça e fica questionando, não tem mais jeito, tá tudo acabado, chegamos tarde demais, agora não tem mais jeito, acabou. E aí, meus irmãos, Jesus ele entra em cena, ele olha aquele sofrimento de Jairo, e ele entra em cena, não deixa Jairo se desesperar demais, ele diz assim, não temas. Jesus quer dizer, não fica assim, confia em mim. É claro, meus irmãos, que ressuscitar alguém não são muitas histórias que nós ouvimos, né, nesse contexto de ressuscitação, algumas, mas não tantas. Mas é algo que realmente mexe, né? E tem uma frase muito interessante que ela diz o seguinte: a condição para a realização de um milagre, é a dificuldade, é a impossibilidade. Eu costumo dizer que Deus só vai fazer aquilo que nós não temos condições de fazer. Aquilo que você e eu pudermos fazer, Deus vai deixar a gente fazer, ele não vai se meter. Agora, aquilo que só couber a ele, aí ele vai fazer. Isso é fé, né? Isso é o milagre, ele só acontece num contexto quando você e eu não podemos fazer mais nada. Quando alguém está lá desenganado pela medicina, e aí Deus é soberano, ele toma as decisões dele, às vezes a gente não vai entender muita coisa, por que ele permite muitas coisas, mas Deus ele é soberano, então ele está no controle de todas as coisas. Eu aprendi essa frase em meio a uma situação pessoal que eu vivi em relação à minha mãe, quando estava ali um pouquinho antes de perdê-la, há quase 5 anos atrás, e eu sempre entendi, de lá para cá, que Deus está no controle. Deus está no controle. Nada foge ao controle de Deus. Olha só, deixa eu te falar uma coisa, esse vírus não foge ao controle de Deus. Não foge. Nós só estamos vendo, mesmo. Eu gosto muito daquela ilustração do quadro branco com um pontinho preto. Se eu tivesse aqui agora um quadro branco para mostrar para vocês, com um pontinho preto, e perguntasse o que você está vendo, a sua resposta com certeza seria, né? Ou muito provavelmente, eu estou vendo um pontinho preto. Só que a gente não vê todo o quadro branco que está em volta. Sempre haverá um pontinho preto para a gente olhar. Nós temos que olhar o quadro branco. Então nós temos que crer em Jesus. E por último, para manter a fé diante da adversidade é preciso crer. Então nós já vimos que nós temos que buscar a Jesus. Nós não devemos temer. Nós estamos aprendendo isso aqui com Jairo, que perdeu uma filha. E por último, nós temos que crer. Olha o que diz Lucas 8, 51 a 56, dando aqui o finalzinho dessa história. E entrando em casa, esse aqui Jesus na casa de Jairo, né? A história está aqui, Jesus na casa de Jairo. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro e a Tiago e a João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, e ele disse, não choreis, não está morta, mas dorme. Meus irmãos, eu sinceramente, o senso de humor de Jesus, o senso de humor de Deus é um negócio fantástico. A menina estava morta. Mas Jesus fala assim, não temas. Ela dorme, não está morta. Ela dorme. Aquilo, com certeza, foi para já começar a tranquilizar o coração dos familiares e de todos, porque o milagre estava por vir.
E tanto é que a Bíblia diz assim, e riam-se dele, sabendo que estava morto. Mas ele, Jesus, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo, levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados. E ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Mais um senso de humor de Jesus, né? Como é que a pessoa não ia dizer que tinha uma menina morta e foi curada, né? Mas, meus irmãos, olha só uma coisa interessante aqui. A menina estava morta, nada mais poderia ser feito. Quando todas as esperanças haviam se esgotado, mesmo diante de tanta zombaria, porque as pessoas riam de Jesus, mesmo diante de muitas dúvidas, Jesus entra em cena e realiza um milagre. Repetindo aquela frase que eu citei há pouco, a condição para a realização de um milagre é a dificuldade, é a impossibilidade. Se aquela menina não tivesse morrido, Jesus não poderia realizar um milagre porque ela não estava morta. Mas precisou acontecer assim o extremo, digamos assim, né? O extremo para que o milagre pudesse acontecer. Para que o nome de Jesus pudesse ser glorificado. Meus irmãos, amigos, aqueles que estão nos ouvindo e assistindo nessa noite, o nome de Jesus já está sendo glorificado em meio a toda essa pandemia que nós estamos vivendo. E a gente precisa crer. Deus já tem me falado algumas coisas que eu pessoalmente tenho que fazer, que a igreja de Jesus precisa fazer. E eu, muito em breve, quero ter uma reunião com a minha liderança e já dizer algumas coisas, e depois para a igreja também. Algumas mudanças precisarão haver no meio cristão, no meio da igreja de Cristo. A gente precisa mudar. A gente viu que muita coisa pode mudar. Eu tenho visto assim uma solidariedade muito grande. Até me pergunto, poxa, mas por que não era assim antes? É o banco que diminuiu os juros. Por que os juros então era tão alto assim? Se já podia diminuir antes, por que deixou para agora? Né? Empresas vendendo as coisas mais baratas. Se pode vender mais barato agora, por que não vendia antes? Então, ou seja, uma grande mudança está vindo por aí. Uma grande mudança está vindo por aí. Mas nós temos que crer em Deus. Nós temos que buscar a Jesus, crer nele e crer nele. Ainda que muitos duvidem, para Deus nada é impossível. Já estou finalizando. Lucas 1,37 diz, porque para Deus nada é impossível. E o Salmos 46,1 diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Guarde esses dois versículos. Se você não consegue decorar igual eu também tenho dificuldade, Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. E o Salmos 46,1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Concluindo, então, a palavra de hoje, mantenha a fé diante das adversidades. Quando tudo não mais tiver jeito, ainda que esteja tudo acabado, mesmo que não acreditem mais em você, ou mesmo que você não acredite, talvez em algumas coisas que lhe digam, mesmo que surjam as dúvidas, mesmo que zombem de você, da sua fé, não se assuste, não temas, busque por Jesus e creia. E creia. Não se preocupe com o que os outros vão fazer ou falar. Zombaram de Jesus e Jesus realizou um milagre. As pessoas poderão não entender a sua fé, mas Deus vai te honrar. Vamos nos manter firmes diante das adversidades, mantendo a nossa fé em Jesus, para que a gente consiga passar por essa situação, por esse vale, né, por todo esse contexto que a humanidade está vivendo, que o Senhor possa nos livrar, por nome de Jesus, que o Senhor possa nos livrar desse vírus, que você possa fazer a sua parte. Eu só estou saindo de casa para levar minha filha no trabalho e voltar, e olha lá. Né? Então, assim, às vezes eu corro no mercado, assim, um negocinho, outro, tal, mas nada de rua, nada de rua. Eu não posso facilitar também, a minha saúde não é essas coisas, né? Eu sou hipertenso e eu tenho também problemas com essa tal da diabetes, né? Então eu não posso facilitar, ok? Mas eu peço que você tenha todo cuidado, todo cuidado. Respeite as autoridades. Eu tenho visto algumas pessoas na rua, pessoas idosas que não estão respeitando, uns estão debochando, outros estão assim, tal.
a mídia está aí para nos mostrar, né? Tá morrendo gente, vai morrer muito mais. Então nós temos que fazer a nossa parte e ficar quietinho no nosso canto, tá bom? A irmã Rosane também entrou aí. Boa noite, pastor. Saudades dos nossos encontros. É verdade. Mas creio que tudo vai passar. E vai mesmo, irmão. Vai passar. E depois que passar, avisa o Dorival aí que nós vamos comemorar. Vamos comemorar, né? Tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Eu quero agradecer a todos os irmãos aí. Se eu não citei o nome de alguém, por favor, não fique triste nem chateado comigo. Às vezes a gente não consegue ler aqui. Eu só consigo visualizar por aqui quem mandou alguma mensagem, né? Mas eu sei que muitas e muitas pessoas nos assistiram, e uma coisa muito legal que a gente tem encorajado é pedir para que você replique o vídeo, né? Replique o vídeo, e eu vou depois, terminando aqui, eu vou salvar esse vídeo e colocar lá na minha página também no YouTube, tá bom? E você vai ter oportunidade de estar assistindo, e se você quiser depois encaminhar para alguém que esteja precisando também, fique à vontade, tá? Então, vamos aguardar então as nossas autoridades até o próximo dia 3 de abril, onde as coisas poderão voltar mais ou menos ao normal, né, digamos assim, tá ok? Essa semana eu talvez não faça live todos os dias, mas alguns dias da semana eu pretendo vir aqui, trazer uma palavra de conforto, de encorajamento, de graça da parte de Jesus, orar por você, ter os nossos pedidos de oração também, né? Hoje a gente não vai ter, a irmã Ivane e Lucas também estão aí com a gente, Deus abençoe a todos vocês. Hoje a gente só não vai abrir para ter os pedidos aqui de oração, ok? Mas durante a semana, se Deus quiser, a gente vai ter essa oportunidade, esse privilégio de estarmos aqui juntos, tá bom? Deus te abençoe, tenha uma ótima noite, uma ótima semana. Eu quero orar agora, pedindo a bênção do Senhor sobre a sua vida. Oremos. Senhor, nosso Deus, obrigado, Pai, por esse encontro, por esse momento aqui de reflexão sobre a sua palavra, e assim como Jairo, que possamos buscar por Jesus, que possamos clamar por Jesus, e que possamos não temer, ó Deus, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. E eu lhe peço, ó Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos os teus filhos. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Amém, meus queridos. Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana em nome de Jesus. E depois eu vou estar lendo aqui outros comentários e orando também em particular. Tá bem? Deus abençoe a todos. Fique com Deus.